Vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma resposta de Deus para a sua vida. Eu ousadamente fiz um título. Coronavírus, como vencer a crise? Muitas pessoas estão em crise. Como passar por esse deserto? Como passar por essa quarentena? Como atravessar tudo isso? Como sobreviver a essa seca, essa escassez, tudo que está acontecendo? Vamos ver o que a Bíblia diz, que relato nós temos. Então, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Nós vamos ver a história de Elias e a viúva de Sarepta. Como ela venceu, como passou, como Elias confiou em Deus, como ele passou a crise, como ele passou o deserto, porque foram 3 anos e meio sem chuva, na seca e no deserto, numa terra chamada Sarepta, que é de Sidom, uma terra seca, deserta e sem nada. Então nós vamos ler, eu quero ler para vocês, abre aí comigo, 1 Reis 17, verso 8. Você que está com a Bíblia aí, abre a sua Bíblia, é muito importante, porque eu creio que é a resposta de Deus na sua vida e na minha vida também. 1 Reis 17, verso 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e a chamou e lhe disse: Traz-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado do pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui: apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E assim vai ser na sua vida. Assim vai ser na sua vida. Em tempos de crise, o que eu devo fazer? O que você deve fazer em tempos de crise? A primeira coisa que nós devemos fazer é seguir a orientação de Deus. Seguir a direção de Deus. Elias ouviu e seguiu a direção de Deus. Primeiro ponto, o que Deus falar, não duvide. A primeira coisa, não duvide, não questione. Por quê? Porque Deus não falha, Deus não está errado. Todas as vezes que eu errei e eu perguntei para Deus alguma coisa, onde é que está o erro? Em mim? Nunca em Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Ainda que pareça loucura, pareça absurdo a situação, a ordem de Deus, não questione, não duvide. Por quê? Porque o amanhã a Deus pertence. Não pertence nem a mim e nem a você. E Deus sabe o que ele fala. Sabe? Quando Deus disse assim: vá até uma terra seca, uma terra ruim, chamada Sarepta de Sidom, e uma viúva que não trabalha, uma viúva que não tem marido, que não tem sustento, ela vai te sustentar. Parece loucura, parece absurdo falar que eu não tenho nada e quem vai me sustentar sendo homem, que Elias era homem, vai ser uma mulher, uma viúva.
Meu Deus, como assim? Como essas coisas acontecem? Mas eu sei que Deus não erra. Segue a direção. Não olha para o que Deus... Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas vezes você morreu de fome? Nenhuma. Você está aí, eu estou aqui. Quantas vezes Deus provou que Ele era Deus? Quantos milagres Ele já trouxe à existência na hora que você desistiu? Vamos falar de Elias um pouquinho antes. Elias, o tisbita, entrou a Acabe e disse bem assim no meio do povo de Israel: não chova, senão a minha palavra. E o céu cerrou e não houve mais chuva na terra. E Deus disse: se esconde, vai para o ribeirão lá de Querite, e lá eu vou te sustentar, vou dar ordem a corvos para que te sustente. Então Elias foi lá e saiu, foi para esse ribeirão, e os corvos traziam pela manhã e de tarde pão e carne. Ele viu a provisão de Deus, ele viu até os animais obedecer o corvo, sustentar ele, e ele tinha água do ribeiro para beber. Mas, de repente, acabou a água do ribeiro, Deus fez secar. Deus fez secar e o corvo não chegou. Por quê? Por que o corvo não chegou? Porque a água se secou? Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que essa crise? Por que esse deserto? Eu imagino Elias fazendo essas perguntas, assim como você. Mas, é fácil ficar em casa e não ir para a igreja quando tudo vai bem, tá tudo bem, o que eu vou caçar com o Senhor? É fácil, né? De repente, esfriou na fé. De repente, a fé foi embora. Usar a fé porque eu estou aqui deitado, chega na minha mão, tá tudo bem, a água tá correndo, o vento tá a favor, então... De repente secou, de repente não tem vento, de repente acabou a provisão. E agora? Queria dizer para você uma palavra que eu tenho comigo. O meu justo vive pela fé. Não vive pelo comodismo. Não vive no piloto automático. Não vive... É hora de aprender a confiar em Deus. E quando Elias ouviu, levanta e vai para Sarepta, lá eu dou ordem, já dei ordem para uma viúva te sustentar. Ele abriu o olho e falou, opa, já ouvi isso antes. E se levantou e foi. Deus permite a crise para você usar a tua fé. Deus permite a crise para você não se esfriar. Deus permite a crise para você não ir para o inferno e voltar ao seu primeiro amor. Deus permite a crise para você se converter. Deus permite a crise para você voltar. Deus permite a crise para você clamar para ver o milagre. Meu Deus, que é isso, pastor? O meu justo viverá pela fé. Pela fé em Jesus nós somos salvos. E pela fé nós vivemos o impossível. E se você quer sair da crise, começa a aprender a escola da fé. Crise, deserto, seca. Uma escola com Deus para o seu milagre. E qual é a sua parte do milagre? Crer. A sua parte do milagre é crer. É crer, obedecer a palavra de Deus. A sua parte é confiar. E o milagre? Com Deus. Quem faz milagre é Deus, não é homem. Não questionou, não murmurou, não colocou isso e aquilo, não teve medo, mas ele sabia quem era Deus. E quando você sabe quem é Deus, você obedece. Quem sabe quem é Deus não tem dificuldade em seguir a direção. Simplesmente é fácil. É assim, Senhor, para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, estou indo. Estou indo, é isso. Eu só preciso de uma direção. Eu ainda nem preciso, o Senhor gere milagre. Eu preciso só que o Senhor me dá o lado certo. O Senhor me indique o caminho, o que fazer. E aí eu vou seguir. Vou usar a fé e vou vencer. Vou conquistar, vou passar. Vai sair isso aqui. Você precisa de uma palavra, você precisa de uma direção. O milagre vem em seguida. Primeiro, a direção de Deus. Sem questionar e sem murmurar. E mais uma coisa, você não pode ficar impactado com as notícias. Má notícia, jornais, TV, nos jornais, internet, Google. Não precisa muito. O amigo do lado, o vizinho, o familiar dentro de casa. Não precisa nem sair de casa para ter a má notícia. Não precisa nem de redes sociais. Está aí para todo mundo escutando. Você passa na rua, você vai ouvindo os rumores de má notícia. Mas espera aí. A palavra de Deus diz para eu andar por fé e não por vista. Você não pode tomar impacto e entrar em choque com má notícia. Você não pode ficar impressionado com o que está acontecendo, porque a fé é aquilo que eu creio, mas eu não estou vendo. Eu não posso
andar com os olhos colocados no problema. Os olhos vai ser o meu inimigo, mas a fé é minha aliada. Eu preciso ter fé. E para ter fé, muitas vezes eu fecho meu olho, eu tapo meu ouvido e só lanço a palavra. Eu creio num Deus poderoso. Eu ando por fé. Ele diz que você não deve se prevenir. Eu não estou dizendo que você deve sair. Eu estou dizendo que você deve crer. Eu estou dizendo que você tem que usar a tua fé e mudar o teu pensamento. Não é medo, é fé. O que combate o medo é fé. Fé é coragem, fé é ousadia. Fé é crer no impossível, naquilo que você não está vendo. Então, não aceite entrar em choque. Não aceite viver pelo que você está vendo. A primeira impressão não é a que fica, é a primeira, a segunda, a terceira. Mas eu não vivo por impressão. Eu vivo por fé na palavra de Deus. E você tem que tomar uma decisão. Ou você crê, ou você sofre. Ou você luta, ou você se entrega. Eu escolhi lutar. Eu escolhi vencer. Eu escolhi que o deserto na minha vida vai passar. Ele teve tempo para começar e ele tem tempo para terminar. E no caminho eu não estou sozinha. Deus é comigo. Deus é a sombra à minha direita. É Ele que guarda a minha alma e mal nenhum vai me acontecer, como está escrito no Salmo 121. Se é para mim, é para você. A palavra de Deus é para todo aquele que nele crê, que crê nessa palavra está seguro, crê nessa palavra tem um escudo. Invoca o nome do Senhor e será salvo. Invoca agora o nome do Senhor. Senhor, seja sobre essa pessoa agora, seja sobre mim e sobre esse lá. Acabou. Invoca e receba o livramento. Invoca o Senhor e receba agora a tua salvação. Você quer aceitar Jesus e voltar agora? Diante da palavra que eu estou dizendo? Você está pronto comigo para voltar agora, para terminar de ouvir essa pregação? Eu tenho mais para te dar. Eu tenho uma palavra de Deus. Você quer renunciar agora? Salvo? Se você está aí, invoca o Senhor Jesus agora comigo. Põe sua mão assim e diz: Senhor Jesus, eu invoco o teu nome e serei salvo. Ajudador, o meu Salvador, seja tudo para mim. Abre as janelas do céu, Senhor, e olha para mim. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas. Me justifica com teu sangue, me limpa, Senhor. Nesse momento, me dá a tua salvação e o teu livramento. Se você orou comigo e concorda, receba agora a tua salvação, o teu livramento, em nome de Jesus. Congregue aqui pelo culto online, e assim que puder, procure ou a nossa igreja. Eu vou pedir para alguém pôr aí no comentário da equipe, por favor, põe o endereço Igreja Cristã Rio de Amor, Rua Madre Silva, número 61, Jardim Panorama. Por favor, deixe aí nos comentários. Ou então, você que mora longe, está longe, procure uma igreja cristã perto de você, segundo Jesus Cristo, e frequente depois do caos voltar à ordem. Volte para o Senhor agora. Você não precisa estar na casa de Deus. Você é a casa de Deus. Você é o altar, você é a igreja. Amém? Vamos voltar à palavra agora. Essa palavra é para você. Agora eu estou pregando para você. Agora a promessa é para você. Agora o Senhor Jesus vai entrar na sua casa. Agora ele vai entrar e vai fazer morada. E por você ele despedaça a porta. Ele despedaça o que tiver que despedaçar, a muralha. Vai cair por terra. O milagre vai acontecer porque você escolheu o Senhor Jesus. Vamos lá, a palavra de Deus. Quando você ouvir assim, mau rumores, falar assim, a crise bateu, como eu tenho ouvido aqui de alguns. Pastor, eu perdi o emprego. Pastor, eu estou na lista negra. Me deram férias, eu não sei se eu volto. Senhor, e agora? Perdi o emprego, tudo vai afundar, não vai afundar nada. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Você vai chegar do outro lado. Fechou uma porta, o Senhor abre outra. Abre melhor ainda. O que é isso? Não, eu creio num Deus que te tira de um lugar para pôr num lugar melhor. Eu creio num Deus que te tira de Ribeirão, de Querite, com Coro, e que agora tem bolo para você. Eu creio num Deus que sobe de nível. Eu creio num Deus que tira você do pequeno e coloca você no grande. Eu creio num Deus que faz tudo para a glória dele. Eu creio num Deus que faz milagre no meio do deserto. Eu creio num Deus que faz no deserto brotar água e vai brotar na sua vida, tem que brotar na sua casa. A promessa está sobre você, a promessa está sobre o teu lar, a promessa está sobre a tua casa. E o que você precisa fazer? Crer. Essa é a sua parte no milagre.
Essa é a sua parte no milagre. E a terceira parte dessa pregação que eu quero dizer para você sobre a crise, como vencer a crise, como passar pelo deserto. A primeira coisa que eu disse para você seguir a direção de Deus. A segunda coisa que eu disse para você, ande por fé, não ande pelos que você vê e pela situação. A terceira coisa que eu quero dizer para você, se é importante para você. Se você não considera essa pessoa, você não está nem aí. Se você não tem como autoridade, jamais você vai obedecer. Então, Deus é importante? Deus é o primeiro na sua vida? Se Deus for o primeiro, você não tem problema em obedecer. Se você considera Deus, você não tem. De manhã, o Salmo 5. E esse é algo que eu tenho comigo há muitos anos. Eu priorizo a Deus no primeiro momento que eu acordo. Meu primeiro bom dia é para o Espírito Santo, porque é Ele que está aqui na terra. Ou para Jesus, se você quiser falar bom dia, Jesus, fala bom dia, Espírito Santo. Salmo 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. A primeira pessoa que eu falo é com o Espírito Santo. A primeira palavra é uma oração ao Deus Altíssimo. E a terceira coisa, eu falo, eu vou vigiar hoje. Eu orei e eu vigiarei para ficar todo momento conectado, Senhor, no centro da tua vontade, te obedecendo. E aí eu já começo meu dia arrebentando. Priorizei a Deus, já estou armada, já estou com a minha armadura, os meus pensamentos cativos aqui com Cristo, o meu coração já blindado de todo sentimento, dardo inflamado do inimigo, em vigilância o tempo todo. É ou não é de Deus? Trevas ou é luz? Eu preciso escolher e tomar uma decisão em cada atitude que eu vou tomar, se agrada ou não a Deus. E assim eu vou caminhando na fé. Sabe, Elias era assim. Mas a viúva não era, você sabia? Quando nós lemos aqui que Elias chegou e falou assim para ela, me dá um copo d'água. E disse depois, não, espera um pouquinho. Me traz um pedaço de bolo, um bolo pequeno. E de repente essa mulher volta para ele e diz assim, olha, o que eu tenho é um pouquinho de farinha na panela. O que eu tenho é um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer sim um bolo, mas para mim e para o meu filho. E vamos comer e vamos morrer. E é o que nós temos ouvido de muitas pessoas. E daqui nós vamos morrer. Mas sabe, Elias era um homem de Deus e falou, opa, vamos priorizar Deus. Eu vou te ensinar um princípio que eu aprendi. Deus em primeiro lugar. Então você faz assim, não tenha medo, não te assuste e volta, faz conforme você falou, o bolo. Mas primeiro para mim, primeiro para Deus, primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. E assim diz o Senhor, se você obedecer, priorizando a Deus, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não se acabará. Se você priorizar a Deus, Deus vai multiplicar. Se você priorizar a Deus, o milagre chega na tua casa, para a tua família. O Senhor te guarda dessa seca, desse deserto, dessa crise. É Ele que vai suprir as tuas necessidades. Do pouco que você tem, se Deus for o primeiro, Ele vai priorizar você. Porque como você é para Deus, Deus é para com você. E assim foi. A farinha da panela não se acabou. O azeite da botija não acabou. O Senhor entrou com providência, com multiplicação. E fez também Elias ter uma casa que estava ao relento. Elias não tinha morada, era na beira do rio, no relento. Uma casa com uma pessoa cuidando dele com provisão. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus vai elevar o seu nível depois da crise. Passando o deserto, o Senhor vai elevar você, a tua casa e a tua família. O que você pensou para a morte, é para a vida, é para a glória de Deus. Eu quero dizer para você, quem tem Deus tem? Fala, quem tem Deus tem? Tudo. Isso é um lema que nós temos na igreja. Quem tem Deus tem tudo. Mas eu quero finalizar essa pregação com um versículo, tá? Em 2 Crônicas 20, eu acho na parte C, que diz assim, crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. Nenhum mal vai te suceder.
praga nenhuma vai chegar à tua casa. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. E a outra parte do versículo diz assim: crede nos profetas e prosperareis. Vai dar tudo certo. Prosperar é não te faltar nada. Nada, nem coisa nenhuma. Esse versículo, essa promessa, eu lanço para você, para todos vocês que estão em Cristo Jesus. Não deixe morrer a tua fé. Não fique no comodismo, no desespero. Ressuscita a fé dentro de você e diz para Deus assim: eu creio que eu estou seguro, eu creio no profeta, eu vou prosperar, eu vou arrebentar, eu vou passar, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai sair água da rocha, eu sei que esse mar vai se abrir, eu sei que a minha casa está guardada, eu sei que o milagre vai vir, porque eu tenho fé, porque eu creio num Deus poderoso, porque eu priorizei a Deus, e todas as coisas eu posso naquele que fortalece a minha vida, e nada é impossível para você que crê, você que aceitou Jesus agora, assim como todo cristão, essa palavra está sobre a tua vida, que essa palavra te persiga, te alcance, te abençoe, em nome de Jesus.